telegrama recebido por uma mulher no dia de seu aniversário pode acabar com o vazio da sua solidão. Essa é a trama que envolve Dona Corina, contada na peça PT Saudações. O espetáculo foi escrito por Carlos Carvalho, um dos principais dramaturgos gaúchos da década de 70 e 80, e evidencia o drama do cotidiano urbano. A peça PT Saudações foi apresentada no projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que mostra para a comunidade geral as produções dos estudantes de arte dramática da URGS. Daí a gente bebe tudo de um gole só. Não, ainda não. Daí a gente pega a flor, diz o nome um do outro, beija e joga pra trás. Não é bonito? E o que isso quer dizer? Olha, não sei, mas não fica bonito? É, fica. Pronto. Vai! Ao Marquinhos. A dona aqui. A querida. É uma peça que fala sobre solidão. Aliás, é minha leitura sobre a peça. É uma senhora, é o dia do aniversário dela. Ela volta do trabalho, fizeram uma homenagem para ela no trabalho. E ela volta do trabalho e começa a preparar uma festa em casa. Serve as coisas que ela geralmente serviria para uma festa, prepara, arruma a casa, ajeita tudo, mas não vem ninguém. É a história de uma senhora que ela é muito solitária e durante o dia do aniversário dela, ela chega em casa depois de um dia de trabalho, arruma toda uma festa, esperando que alguém venha, mas durante muitos anos ninguém vem, ela mantém essa expectativa de que alguém apareça. E quem acaba aparecendo é só um carteiro para entregar um telegrama. Mas ela vê nessa presença assim, uma possibilidade de terminar com a solidão dela. Então, a peça é sobre esse encontro, de decidir assim, que essa pessoa muito sozinha vê que talvez ela possa não ser mais sozinha e ter um amigo, ter alguém que vai compartilhar coisas com ela. E daí é essa complicação assim, de um carteiro que está ali deslocado, não sabe por que ele está bem ali, mas vai ficando, e essa pessoa que quer muito que ele esteja ali com ela. O carteiro, por sua vez, faz uma leitura diferente da dela. Não compreende o que ela busca nesse encontro casual, assim. E é um erro de comunicação a peça. Essa peça eu li numa disciplina teórica, que eu não me lembro o nome, aqui do departamento, e gostei quando eu li. E tem algumas disciplinas de direção aqui no DAD, e tem outro nome, é Fundamentos da Dramaturgia do Encenador e Dramaturgia do Encenador. Mais ou menos direção 1 e 2, assim, onde todos os alunos, independente do curso que está fazendo, vão fazer, é uma cadeira obrigatória. E foi em Dramaturgia do Encenador, na segunda, que eu optei por trabalhar esse texto. E o Jean dirigiu essa peça, só que eu não fazia o personagem que eu faço hoje. Eu fazia talvez o equivalente a de uma das meninas, ou a que joga as folhas, ou a do passarinho. Era um pouco diferente, mas daí a gente reformulou tudo, mas a ideia, só o germen do texto começou ali. Depois a gente reformulou absolutamente tudo. O texto é do Carlos Carvalho, foi escrito em 76. É outro contexto, né? Não tem como dizer que a leitura daquela época é exatamente essa, né? Fora a questão da encenação mesmo, como tu lê, o que tu vai buscar enfatizar nessa montagem vai ser outra coisa, né? Tem uma personagem num filme chamado Requiem para um Sonho, ou For a Dream, e que é uma senhora, né? E ela acaba se viciando em algum estimulante por querer pertencer a uma determinada imagem.
Essa questão da imagem, eu acho que, de certa forma, foi uma ênfase da montagem. O quanto que a imagem pesa, o quanto que é importante manter uma imagem pertencer a algo. É importante para a Dona Querida pertencer a algo. E a gente não tem sentido se sozinho, não é? Ela, quando vê o personagem do carteiro, o Marquinhos, de certa forma é uma oportunidade de pertencer a algo, de estar socializando, né? Como é que é? Eu só quis dizer. Eu só quis dizer que o senhor é legal. Legal mesmo? É, legal mesmo. Pra valer? Pra valer. De verdade? De verdade. Ai, Marquinho, isso é maravilhoso! Marquinho, diz de novo. Quando eu montei na cadeira, na disciplina, uma das coisas que me fez optar por esse trabalho é que era um trabalho simples, né? São 2 atores em cena, não tem muito que correr atrás de horário de ensaio de um e de outro e tal. E, enfim, tinha 2 colegas no grupo, mais 2 meninas, e eu queria usar o grupo inteiro, mas dar uma ênfase para o menino e a menina, que seriam os personagens da peça, e o resto do pessoal ajudaria a compor outras imagens. E, enfim, comecei a ensaiar com esse pessoal, mas o menino, acabou que ele estava em mobilidade estudantil na época e, enfim, ele arranjou outros compromissos e meio que largou a universidade naquele momento. E eu fiquei um pouco na mão e acabei assumindo o papel. Então eu atuo e dirijo por essa e não outra função. E a gente queria dar um tom mais natural possível para a interpretação. Então foi muito de jogar com o ator e o diretor, são a mesma pessoa. Então foi só da gente ficar repetindo o texto, batendo e um observando o outro, vendo como é que parecia mais convincente no sentido mais natural. Acho que no primeiro momento foi bem complicado, porque eu acredito que tenha deixado a minha colega na mão, assim, no sentido de estar muito observando ela e pouco contracenando. E fica muito difícil tu desenvolver um trabalho sem jogo, né? Não que não existisse, mas ele ficava, por muitos momentos, comprometido no sentido da continuidade do jogo. Em determinado momento que a gente se debruçou mais sobre o texto, foi bacana, porque daí o texto ficou mais na ponta da língua e a gente conseguiu ampliar as possibilidades de jogo. E começou a trabalhar também numa abstração desse texto. E assim, a gente tentava aproximar muito para o nosso dia a dia. E daí a gente começou a perceber lá dos nossos, individualmente, o que a gente tem a ver com o personagem, o que pessoas ao nosso redor têm a ver com os personagens. Então vai dando uma dimensão mais profunda, porque a gente estava tentando criar. É uma temporada no sentido bem de pesquisa, né? Já que é teatro, pesquisa e extensão. Acho que a gente se pesquisa, assim, a cada ensaio, propõe novas coisas. Claro, algumas coisas vão amadurecendo, algumas ideias de ensaios lá do início acabam retornando e ficando. Eu gosto dessa ideia de ir em processo. Eu acho que quando a gente se vê pronto, é sempre questionável. E a ideia de dirigir, na verdade, francamente, ela vem da necessidade. Não que eu não goste, eu gosto. Até acho muito próximo da licenciatura, de certa forma. Me vejo dirigindo as crianças em muitos momentos, né? Apesar de ser uma orientação, eu vejo que muito do que eu aprendi como professor, eu acabo repassando como diretor, né? De tentar que seja um processo coletivo, né? De não ser uma construção só minha, né? Eu não acho que eu vou lá, dou um texto para as crianças ou para os atores e aí, bom, vamos montar assim, assim, assim. Eu quero ver que material tem para vir nesse sentido, né? Ou tento, pelo menos, ver, né? Quando eu conseguir alguma coisa, quando eu for alguém na vida, aí eu vou querer que todo mundo me chame de Marcos. Marquinho, como é que eu vou dizer? Sei, parece que perde a importância. Marcos impõe respeito.
Mas envelhece muito também, olha. Por exemplo, Bacharel Marco Antônio de Almeida, excelentíssimo Marco Polo Marques, doutor, enfim, Eu faço o Marquinhos, que não gosta de ser chamado de Marquinhos. Ele quer ser Marcos. Eu tenho descoberto, assim, a cada apresentação, a cada ensaio, a profundidade do Marquinhos, que até então, assim, minha primeira leitura dele foi bem rasa. Achei que a grande personagem dessa história fosse a Dona Querida. Não, e é mesmo, né? A história dela, né? Da Dona Querida. Mas, aos poucos, eu tenho compreendido, assim, a importância dessa personagem para ela. Não é outro carteiro, é o Marquinhos, é como ele reage. Eu faço a parte onírica da peça, né? Mais ou menos, não, é bem subjetiva, né? É um pássaro que está num balanço, assim, dentro da gaiola, mas também fica em aberto, assim, que parte é a gaiola? É dentro da casa da Dona Querida ou é ali onde eu tô, assim? Então, é uma representação da Dona Querida também, que o pássaro representa a liberdade, mas ao mesmo tempo dentro da rotina, dentro da gaiola, é bem isso mesmo. E aí, depois de um tempo, a rotina acaba matando o pássaro. O texto ele é bem redondinho, mas para cada cena. É como se ele tivesse um final exato para cada cena. Se eu quisesse montar por dia cada cena, eu poderia. Ela tem um início, um meio e um fim bem determinado cada cena. E eu senti, como tinha esses pontos, uma abertura para acrescentar uma outra imagem. Que foi uma imagem subjetiva, né? Não tem objetivamente isso no texto. E ela comenta sobre o passarinho que ela tinha, que morava nessa gaiola, e diz que já tentou ter vários passarinhos, mas que ele é muito abafado, não tem luz. E os passarinhos morrem, e morrem, e morrem. Ela compra um novo passarinho e morre. Sabe a questão também da posse, ela comprar o passarinho, botar o passarinho dentro da gaiola, e aí o passarinho morre ali dentro. Do quanto que as coisas morrem dentro da gaiola, aprisionados, sozinhos, né? Um passarinho sozinho dentro de uma gaiola. E enfim, essa imagem onírica, ela aparece atrás das grades no cenário, né? As portas se abrem e tem essas grades onde existe esse passarinho. E essas grades, elas são ao mesmo tempo as grades de um apartamento normal, que a gente coloca para se proteger, né? Para não ser assaltado, para que ninguém invada a sua residência. E ao mesmo tempo é um link com a gaiola. Então, essa imagem do pássaro, eu acho que pássaro fala muito sobre liberdade, né? A gente tem essa imagem bem, uma pesquisa rápida no Google, eu acho que botar liberdade vai ter alguém com os braços abertos, ou uns pássaros voando, enfim, né? E é um código fácil. A Nádia não está vestida com penas e com um bico grande, é bem sutil, né? Na verdade, o figurino é um figurino de patinadora. É um figurino de patinadora, a gente foi numa loja de patins. E todo mundo diz, aquela cena da bailarina tá muito bonita. E eu acho que tudo bem, entende? Eu acho que bailarina também dá liberdade, também tem essa sensação. O importante é a sensação, né? Não importa se, bom, para mim teria que ser um pássaro, não. O que eu quero é falar sobre liberdade e sobre solidão. Se passa essa mensagem, se a gente trabalha com essas questões, tá de bom tamanho para mim. Eu acho que é uma outra perspectiva sobre a personagem, assim, é um nível de leitura diferente. Que ela demonstra características dela o tempo todo da peça, mas esse pássaro revela ainda outras, assim, que eu acho que é um pouco mais geral, não é só sobre a Dona Querida, não é só sobre o Marquinho, mas é um pouco sobre toda a situação de estar preso na solidão ou numa falta de sentido para as coisas e não ter como sair, ou de buscar possibilidades e não conseguir, ou tá quase ali e não consegue. E eu acho que isso tem a ver não só com a minha personagem, mas com de todos, assim, eu acho que por isso... E também pela linha que vai, é uma linha mais poética, assim, sem palavras, é bem menos literal, muito mais subjetivo. Então, acho que abre mais, assim, as possibilidades de leitura sobre
o próprio espetáculo, né? Que depois de ver aquilo as pessoas já têm uma outra leitura até o que é mais realista, mais natural. Eu devia ter imaginado. O que é uma notícia? Não, são felicitações. A gente começou trabalhando o texto, sem saber muito como é que seria cenário e figurino, porque a gente queria que a nossa relação de jogo baseasse essas outras coisas. Depois a gente começou a perceber que ela precisa de um sofá, ela precisa de esses acessórios cênicos. Mas será que a gente pode usar outra coisa que não sejam só a mesinha, a cadeira, o sofá bonitinho que a gente tem em casa? Então, daí foi muito da ideia do diretor, assim, de trazer coloridos e coisas que não fossem exatamente aquelas. O cenário foi bem desafiador, apesar de que é uma parte que me encanta bastante. Eu gosto muito de mexer com material, de desenhar e montar coisas, mas não tenho encontrado muito tempo para isso. Então, de certa forma, a cenografia é uma forma de se aproximar disso novamente, assim. Quando eu fui agora para o TPR montar o PT Saudações, eu fiquei com o desejo bem forte de manter a ideia das grades. E já era algo bem certo desde o início, que acabou lá pelas tantas sendo questionado por mim, pelos colegas. E eu fico feliz de ter mantido elas de alguma forma, mas de uma forma mais singela, né? Antes, se eu fosse atender a mesma montagem, ela estaria no proscênio, entre o palco e a plateia, ela dividiria o espaço. Mas seria uma outra sensação, porque ali a gente tem um espaço muito mais amplo. Naquela concepção original, o espaço era reduzido, então tu tinha uma outra sensação mesmo, eu não sei. Acho que ficaria complicado, acho que seria muita informação. Ele já é um cenário de muita informação, muitas cores, muito plástico. Eu quis que fosse algo plástico, não no sentido da plasticidade, mas do descartável, do agora, do fácil, do raso. Acho que o plástico tem muito isso. A gente opta pelo plástico por comodidade, por ser mais barato, mais seguro de não quebrar, mas ele tem um impacto. Não sei, é bem subjetivo, assim, qual o impacto que o plástico tem na vida da Dona Querida. E as caixas organizadoras, né, vem de uma parte que ela diz que ela é muito organizada. Então são muitas caixas organizadoras que se transformam nas mesas, a mesa de centro e a mesa de comer mesmo, assim, né? E também, depois de determinado momento, elas vão para o fundo, essas caixas se movem na cena e tal. As flores são de plástico. Na verdade, no cenário tinha uma indicação, assim, o JK era decorado com um disfarçado mau gosto, esse era o termo, um disfarçado mau gosto. E cá entre nós, flor de plástico é muito mau gosto, né? É horrível, mas ao mesmo tempo é bonito. Aquele monte de cor, aquele monte de flor, assim, né? É bonito. Então a gente tem então uma poltrona e um sofazinho pequeno de 2 lugares, coberto por flores plásticas. Meu Deus, foram muitas flores, muitas flores. O biombo é uma indicação do texto. Tem um biombo onde ela se troca, onde ele se troca dentro da cena. Mas ele e a gaiola são as principais indicações que permanecem do texto original. Se ela sabe, eu fui ficando e eu acho que não tem mais ônibus. Será que a senhora não teria como emprestar uns trocadinhos? Eu lhe devolvo no final do mês. Socorro, polícia! Ladrão! Entre as pesquisas está essa questão da dimensão do espaço, que a luz pode colaborar. Então, quando a luz está ampla, quando esse espaço é grande, quando esse espaço é curto, às vezes ela pode estar pequena e o espaço grande, e às vezes ela pode estar grande e o espaço pequeno, ou
não, ou consoante um ao outro. São pesquisas que a gente está fazendo nesse sentido. Uma outra coisa que eu acho bacana na Luz é a questão da porta, que surgiu um pouco como acidente e a gente começou, mas isso pode ser interessante. E a gente começou a perceber quais são os momentos em que aquela porta acende a luz. Em alguns momentos ela acende a luz como um desejo do Marquinhos, uma possibilidade dele fugir e deixar ela. Em outros momentos ela tem uma relação bem direta com a personagem da Dona Querida mesmo. Né? No momento que ela entra em cena, a cena está escura e ouve-se o barulho da fechadura. Então, foi bem planejado nesse sentido, né? Eu quero realmente que o público esteja ouvindo a narração que tem antes e, de repente, pá! Todo mundo olha para o trinco. É meio automático nesse sentido, né? E a luz vem ajudar nesse foco, né? Também no final. Quando no final o Marquinhos vai e a luz permanece acesa, porque agora foi desejo dela que ele fosse. Olha, a gente faz só mais um brinde, você come o salgadinho e depois você pode ir. É que eu não tô muito acostumado. Vamos lá, Marquinho. Querida. Isso. E agora, a gente bebe tudo de um gole só no 3. 1, 2, 3 e bebe tudo! Eu não tô muito acostumada. Outro? Não. Senão eu não consigo chegar na aula. Gente, a gente fez uma série de desenhos para os figurinos, tivemos altas ideias. Vamos fazer os figurinos de plástico? Vamos fazer o figurino de plástico bolha. O roupão dela é de plástico bolha, ela é frágil. Vamos fazer um corte que seja semelhante a um pássaro. Vamos fazer. Eles são pássaros dentro da gaiola. A gente viajou horrores nisso. E no final a gente caiu em algo relativamente tradicional. Eu não queria um carteiro que fosse o carteiro azul e amarelo, né, dos Correios. Eu queria um carteiro daquele espetáculo. Não sei em que tempo. Queria um carteiro daquele. Então o carteiro foi pesquisa de brechó, né? Muita pesquisa no brechó. E por um acaso eu achei aquele uniforme assim, muito pelo acaso. E a Camila, que está assinando o figurino, eu mostrei para ela topou e ficamos com aquilo, né? O roupão também não foi de brechó, mas ele é da mãe da Camila. Da Camila, né? E o do pássaro, que a Nádia utiliza, eu já falei, né? É uma roupa de patinadora. Marquinho, você tá ótimo! A trilha foi executada em parceria com a banda Partiu do Alto. E eles gravaram então, eu pedi que fosse uma música só, era a minha ideia, que fosse uma mesma música. Que de certa forma também fosse as várias faces da própria Dona Querida, né? Então eles mexem no rádio, muda a música, mas na verdade é sempre a mesma música. Tocada de várias formas diferentes, por instrumentos e arranjos diferentes, né? Os arranjos ficou por conta minha e do Lefa, que deu uma super força aí nessa questão do estúdio, da composição, dos arranjos. E ela é uma trilha simples, assim, não predomina no espetáculo, mas ela chega em alguns momentos ou para baixar o clima, ou para levantar, ou para trazer nos entreatos. Ela é muito importante no entreato, que ela é tocada de uma forma mais livre, né? A partitura ela fica mais dissolvida ali naquele momento, então ela fica sem um andamento rígido, assim, né? Então, e tem a flauta. A flauta era um elemento que eu não imaginava na trilha. E aí quando eu soube que tinha o Felipe da flauta, eu fiz automaticamente o link com o pássaro. E ela é a trilha do pássaro. E o Lefa quase quis me matar quando eu pedi no estúdio que uma das músicas do pássaro, da cena onírica, fossem todas as versões
que o Felipe tocou flauta juntas. Começasse com aquela mais bonita, mais sentimental, daqui a um pouquinho vinha uma outra mais com andamento mais ligeiro, outra mais devagar, outra normal e 3 vezes cada. E depois dobrasse para que ficasse uma poluição sonora mesmo. E isso oprimisse a personagem de alguma forma, né? Que é a ideia de muitas coisas em volta, muitos outros pássaros, aquele monte de pássaros que a gente viu na loja de animais, juntos numa mesma gaiola, sabe? Se comprimindo assim. Então, é o sozinho e o estar entre vários outros sozinho novamente. Que eu acho que é o que acontece com a Dona Querida. É uma oportunidade boa, porque o trabalho surgiu aqui e eu me formei aqui, então eu sinto que a universidade, mesmo depois de eu estar formada, me acolhe de novo. Então, eu acho que é uma possibilidade boa de botar para frente o trabalho, de toda a produção que acontece de divulgação, esse contato com a TV URGS também é outro tipo. Tem toda uma equipe assim, que dá um amparo que é legal, assim. E por ser uma programação fixa, que tem todos os anos, tem todos os meses, tem um edital fixo, que eu sei que eu posso me inscrever, é uma coisa boa e segura, assim. Eu acho que é uma iniciativa boa que Porto Alegre precisa. O bacana da participação no TPE é conseguir experimentar em relação à vivência da atuação e também da direção, no meu caso, né? Porque durante bem particular isso, que durante o período que eu estudei no departamento, boa parte me dediquei exclusivamente à licenciatura, então eu me satisfazia mais em cena, com os meus alunos em cena, então, né, ficou um pouco a desejar essa parte bem importante para mim. E a outra questão, eu acho que é a proposta de pesquisa mesmo, né? É muito diferente tu fazer um trabalho acadêmico e mostrar para os teus colegas e tu ter a oportunidade de trazer esse trabalho para a comunidade, que é dever da universidade, né? A universidade, ela é subsidiada pelo dinheiro de todos, então o retorno tem que ser para todos. Eu acho muito importante ter espetáculos produzidos pelos alunos com entrada franca.